Jai Jai, minhas mais humildes reverências. Vamos dar continuidade a esse estudo básico. Eu vivo repetindo isso, né? É básico, é o que você deveria saber, no mínimo, para adentrar no mundo de gnose vegetal. E hoje vamos falar sobre a questão da psicologia aplicada à gnose vegetal. E é muito importante. Tanto que eu trouxe até uma colinha aqui, porque tinha alguns pontos que eu queria realmente passar com vocês. E uma delas é que quando a gente trabalha com a nossa espiritualidade, com a questão ritualística da gnose vegetal, na verdade, o que cria esse aprofundamento interno, pessoal, é uma travessia psíquica, porque ao mesmo tempo que nós estamos fazendo essa travessia espiritual, nós estamos realizando uma travessia psíquica, né, que vem com conteúdos referentes ao nosso inconsciente, ao nosso consciente. O estudo é tudo, muitas vezes. É muito difícil você separar o teu consciente e o teu inconsciente, porque a psicologia, ela nesse sentido, ela torna-se indispensável, que nós precisamos dela para aplicar a nossa compreensão relacionada ao que vemos dentro da gnose vegetal, ao que realizamos, ao que sentimos. É importantíssimo, só não pode ser o foco. Temos que entender que o foco tem que ser sempre dividido entre as realizações materiais, emocionais, que no caso tem a ver com a psicologia, e as espirituais. Temos que aprender a separar isso, né? Nosso inconsciente, na verdade, é um depósito, é mais do que um depósito de boas ou más situações da nossa vida, né, sentimentos. Ele, na verdade, tem um ato construtivo, criativo, é onde usamos ele no naval, dentro do nosso processo de transformação. Ele cria situações para que nós possamos adentrar aquela psique específica, né? Aquilo que não enfrentamos no nosso interior, encontramos no nosso destino. Jung falou isso. E ele era muito sábio, né, Jung? Ele tem razão. O que a gente não enfrenta internamente, no nosso ser, nossa forma de pensar, nossa forma de agir, nós vamos adentrar isso no nosso dia a dia, porque a nível inconsciente vamos estar provocando isso. A gnose vegetal nos faz enxergar isso de uma forma mais clara, mais objetiva, se você estiver focado a isso a nível psicológico, né? Eu acho que o maior desafio não é a experiência em si, né? Mas sim o que ocorre após o ritual. A diferença não é o ritual. Muitos de vocês procuram rituais alegres, né? Bonitos, que vocês ficam pulando, se divertem. Ah, me diverti, fui lá no ritual. Legal! Acho que é bacana para você ter um final de semana descontraído. Mas para evoluir, para você se transformar, não é o melhor caminho. Por incrível que pareça. O melhor caminho, na verdade, é a interiorização. É a gente realmente penetrarmos dentro de nós. Então, tem algumas coisas que a gente precisa trabalhar, integrarmos a nível psicológico, que na verdade ela nos ajuda no processo da gnose vegetal, a nível da psicologia, ela acaba nos ajudando, na verdade, a nomear nossas sensações e nossas emoções. Você nunca para pensar assim, não, eu estou sentindo isso, aquilo ou acolá. Não, você sente, mas você não para refletir o que é aquilo, né? É tipo, eu quero aquilo daquela pessoa. Às vezes você não reflete, mas isso é inveja. Aí quando você enxerga refletido em você inveja, você tenta realmente lutar. Você tem algo a refletir, né? Reconhecer padrões de comportamento, de pensamentos. Você fica no processo de gnose vegetal repetindo os mesmos padrões de pensamentos. É porque aquilo precisa ser resolvido. E aquilo está dentro de você, aquilo está ampliando na tua pessoa, trazer à consciência as mensagens simbólicas e espirituais e da experiência. E para isso você precisa aprender um pouco de psicologia, sabe? Eu lamento a falta de preparo dos mestres e pessoas que trabalham com ayahuasca, porque é necessário, não só psicologia, na verdade é necessário muitos conhecimentos para você adentrar a esse mundo. E é importante, a psicologia é um deles, porque senão você cria fanatismo, secretismo, acreditar em coisas da realização de uma pessoa, não a sua realização. E isso não é para a sua transformação, torna uma prisão, um dogma do secretismo, no final das contas. Né?
Compreender o papel do ego e sua resistência de mudança. Nosso ego, aonde está nosso ego? E como é difícil mudar! Você não quer mudar. O teu ego não deixa, porque, estou certo, eu sou perfeito. A humildade, reconhecer nossos erros, nossas limitações. Falo isso para vocês, como falo isso para mim também. Somos todos caminhantes de uma busca de evolução espiritual, de um caminho de realização. Reestruturar a narrativa pessoal, né, com mais lucidez. É aquela frase que eu falo, né? Ter uma reflexão inteligente sobre a nossa vida. Eu tive um discípulo, faz anos que eu não vejo ele, mas ele me disse uma coisa que mudou minha perspectiva sobre esse ponto. Uma vez eu perguntei para ele, como que tá as tuas coisas? Como tá a tua vida? Ele falou, mestre, minha vida tá uma droga. Aí eu fiquei chateado, né, porque o objetivo não é esse. O que está acontecendo? Como que eu posso ajudar? O que eu posso lhe contribuir para que você possa dar essa mudança? Porque você está com resistência, né? As pessoas têm resistência. É por isso que a vida fica uma droga. Você fica resistindo, não vez que deixar fluir. Me lembro o grupo da luta, né? Que o animal de poder do rapaz lá era um pinguim que precisava fluir, deixar fluir. Ele falou, não, mestre, é que eu realizei realmente que minha vida sempre foi uma droga. Ele enxergou que ele estava construindo. Isso é de um despertar, de uma compreensão, de uma realização tão positiva, tão positiva. A psicologia vai nos ajudar a transformar a viagem espiritual num caminho de cura real. Isso que é o bacana que a psicologia pode nos ajudar. Mas você não precisa ser psicólogo, você precisa estar trabalhando e ouvindo, e levando a sério o que você está trabalhando, né? E um dos grandes problemas de levar a sério o que a gente está ouvindo é o discernimento. Estamos ouvindo o quê? Questões espirituais, questões emocionais, questões do subconsciente. Estamos ouvindo o quê? As nossas neuroses, nossas doideiras, nossa falta de autoestima, nosso ego. Não, eu sou fantástico. O que você está ouvindo? A gente precisa entender isso para que a gente possa ter uma real expansão da consciência. Se você não sabe o que você está ouvindo, como que você vai conseguir se expandir? Então, eu queria trazer alguns pontos aqui importantes, porque isso muitas vezes pode ser uma fuga, né? Uma fuga do ego, um colapso nervoso, um colapso do ego. Às vezes eu falo do colapso do ego e as pessoas não enxergam isso. Eu tive muitos discípulos com colapso do ego. Muitos se acham. Nós, dentro deste mundo, somos apenas uma centelha, filhos. Com humildade, conseguimos trazer luz. Com muita humildade. Então, uma das coisas importantes a gente pensar é o seguinte, né? Pessoas com históricos de transtornos psicológicos, logicamente, elas precisam ser acompanhadas por pessoas que têm conhecimento da patologia, né? Então, por isso que eu falo que se você quer dirigir um trabalho espiritual, você tem que estudar psicologia, você tem que saber diferenciar tudo isso. A questão espiritual, a questão da neurose, a histórico do paciente, do caminhante, do buscador. Você tem que aprender mais sobre si próprio, porque aprendendo sobre si, você aprende sobre o outro. Ok? Rituais não substituem o acompanhamento psicológico. Eu já vi muitas pessoas que começam a vir nos rituais e falam assim, parar com o meu psicólogo, ou pior, vou parar de ir no psiquiatra, parar de tomar remédio controlado. Ele mexe, enquanto pessoas querem tomar remédio controlado graves, trabalhando com gnose vegetal junto. Isso tem que ter muita experiência. Eu vou ser bem sincero, eu não aconselho a ninguém. Porém, eu faço humildemente, porque eu sei o que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu fui estudar, como você está fazendo agora. Vai estudar bioquímica, vai estudar farmacologia, tu vai estudar psicologia, tu vai estudar psicanálise. Aí você tem capacidade de, mais do que ter achômetros, ter realizações de transformação das pessoas. O autoconhecimento exige coragem, né? Porque você tem que quebrar suas máscaras, tem que quebrar seus egos, suas ilusões, a tua incapacidade de amar, tua incapacidade de ser amado.
tua incapacidade de tomar as decisões mais acertadas para a sua vida. É importante tudo isso, ter uma reflexão. E a psicologia, ela vai nos ajudar, e especialmente o caso da psicologia transpessoal. Né? Psicólogos, o que nós devemos estudar? Né? Pessoa que trabalha com gnose vegetal, o que tem que estudar? Tem que estudar Jung, tem que estudar psicologia transpessoal, você tem que trabalhar com uma psicologia que integre o corpo, a mente e o espírito. E a psicologia transpessoal, ela coloca isso no mesmo caminho, uma mesma união, né? É uma trindade, um entrelaçar das três, porque nós somos, além de corpo, além de mente, também somos a relação do espírito, né? E isso, ela acaba nos curando e nos desperta nossas potencialidades adormecidas. Quando a gente trabalha com a transpessoal, é muito legal isso, né? Porque você não está trabalhando só a reação da tua vida no material, está trabalhando também com a tua relação do psicológico. E acaba caminhando com a relação das três, né? O psicológico, o emocional e o espiritual. Então ela conduz, ela cria esse elo de conexão. Então o que é importante a gente estar trabalhando dessas potências adormecidas que a gente tem a nível psicológico, né? A experiência mística, ela tem que ser válida como real, como significativa, porque ela é. Você viveu aquilo. Agora você precisa compreender o que você viveu. Então, a primeira realização é nós entendermos a realidade que está acontecendo conosco. Ah, eu entrei numa peia. Por que está acontecendo isso comigo? Ah, não, porque o espírito veio. Por amor de Deus, o espírito vai vir de outro plano. Espírito de luz ainda, né? Que é o espírito de luz que me bateu, me curou. Para ficar batendo em mim. Você não precisa disso. Você não precisa de ninguém para te causar problemas e confusão. Você já é muito capaz disso. Você já é craque nisso. Você não precisa de ajuda para você se jogar no fundo do poço. Você faz isso sozinho. Essa é a realidade. E a gente precisa trabalhar com isso, né? A morte do ego, né? Como um processo iniciático. Quando a gente trabalha na gnose vegetal, a morte do ego é um processo iniciático. Se a gente começar a enxergar o nosso ego, diminuí-lo, tentar não, buscar um equilíbrio adequado para o que nós sentimos, pensamos, falamos e agimos. De uma forma a nos fazer evoluir, não nos acharmos superiores aos outros, né? A questão da canalização das plantas, né? Que elas nos transcendem, nós temos uma conexão vibracional com a planta. Uma coisa muito interessante a nível de compreensão da gnose vegetal é que as plantas são seres que vivem no estado sem movimento. Estão estabilizadas. A gente tem umas árvores na internet que andam, né? Eu nunca vi elas, mas eu conheço essas árvores que ficam paradas no mesmo lugar. E somos seres em movimento constante. Nós entramos numa percepção de observação, de sentir, porque a planta ela faz isso, ela sente, ela observa, ela vibra. Nós não. Nós somos uma confusão emocional, estamos aqui, estamos ali, e a gente consegue se estacionar. Ela nos leva à capacidade de um yogi, de um lama, de um meditador, de um yogi, que ele consegue caminhar sobre o ser de movimento, sobre o ser de observação, o ser de ser. A planta simplesmente é. Porque a integração do espiritual ao psicológico, ela se torna um caminho de totalidade. É interessante isso. Porque quando você trabalha a tua espiritualidade se compreendendo psicologicamente, aquilo transforma a tua vida. Na forma que você enxerga, na forma que você vai se realizar, na forma que você vai passar aquilo adiante, todo esse conhecimento, porque ele se torna prático. E esse é o grande ponto da transpessoal, que ela pega o teu trabalho espiritual, o teu trabalho emocional e o teu trabalho material e torna-o prático, né? A psicologia, na verdade, ela não quer reduzir o caminho da gnose vegetal a um caminho simplesmente científico. Eu penso, como polimata, que ela tem como expandir. Ela expande. Pode expandir como o caminho espiritual também expande.
e acredito que nós devemos trabalhar com os dois de conjunto. Eu acho que todo caminho que você busca evolução, espiritualidade, você vai caminhar em conjunto com a verdade, e a verdade também é a verdade contemporânea, não só a verdade antiga, né? A gente fala muito da verdade dos ancestrais, né? É a verdade antiga, mas eu gosto de falar da verdade contemporânea. Ela é o ponto em que chegamos nos erguendo nos ombros dos gigantes que vieram atrás de nós, das pessoas, do conhecimento, que ele foi se expandindo, sabe? O antigo lhe dá a base, lhe dá a raiz. O contemporâneo nos darão as flores que poderemos sentir o aroma, poderemos vivenciar, sentir a textura. Esse é o grande ponto da busca espiritual. Conhece a ti mesmo, que conhecerás o universo e os deuses. Né? O oráculo de Delfos falava isso. Então, vamos nos conhecer. Esse é o primeiro passo. Se conheça. Então, busque grupos que realmente possuem dirigentes com capacidade de te orientar. Sabe, não é o que ele acha, é o que ele se tornou. Esse é o grande ponto. Sobre aqui sobre se tornar, não sobre achômicos, mas sobre realização. E nossa realização depende de entendermos. E entender passa pelo crivo da psicologia. Okay? Bonito. Mais ouvidos e bem a todos. E vamos nos aplicar. E lembrando, tem um e-book que está sendo lançado agora, o e-book do curso de gnose vegetal. O e-book já é um estudo já mais avançado do que eu já passei nos vídeos. E vai ser uma coisa bem bacana de vocês poderem estudar isso mais nos detalhes, que é importante no estudo, que todas as pessoas que caminham em gnose vegetal deveriam realmente aprender. No mínimo isso. No mínimo. Ok? Se valorize. Grande